Bom dia, esta aula 42, vamos tratar da prevenção e da abordagem do tabagismo em gestantes e nutrizes. Primeiro vamos contar uma história de vida e tabaco. Os bebês gesticulam em útero. Agora é sua vez, Tina, já estou batendo a 180. Daqui a pouco vou ser multado por excesso de batimento fetal. Segura aí a próxima baforada. Mas, Nico, eu estava em um soninho tão gostoso e depois se apracenta a brigar comigo. Cada vez desço mais. A futura mamãe então percebe o brusco movimento, grita para a vovó. Está vindo contração, está forte. E a vovó, eu não te disse? Fumando assim vou nascer antes do tempo. A placenta, com as velocidades avariadas, pede as contas, se descola. E Laventina? E depois Nico. Bom, não tenho conflito de interesse para essa apresentação. E vamos começar com a revisão da literatura. Tabagismo na gravidez é um dos poucos fatores evitáveis associados a complicações na gravidez, dentre estas conhecidas a morte fetal, o baixo peso ao nascimento, o nascimento prematuro, além de sérias complicações de longo prazo para as mulheres e seus bebês. Fumar durante a gravidez vem diminuindo em países de alta renda, mas ainda está fortemente associado com a pobreza e aumenta em países de baixa e média renda. Algumas imagens de publicidade do tabaco do século XX, feita por médicos e mamães também com seus bebês. Nós vamos mostrar resultados de 3 estudos recentes publicados sobre a prevalência do tabagismo na gravidez. O primeiro é característica de mulheres que continuam a fumar durante a gravidez, um estudo transversal em 15 países da União Europeia. Então podemos observar na figura 2 que em laranja está o tabagismo antes da gravidez e em azul está o tabagismo durante a gravidez. Aí observamos que nesse estudo mostra uma queda muito significativa, né, da prevalência de tabagismo durante a gravidez comparada ao período anterior à gravidez. Alguns países a queda é abaixo de 5%, como Suíça, Suécia, Áustria e Islândia. Isso é uma queda impressionante. Na Islândia, por exemplo, de 41% cai para 4,2%. O segundo estudo, que aparece em países de várias partes do mundo, né, são diversos estudos, diversos autores, e um dos estudos aparece aqui também os países da América do Sul e mostra o Brasil com uma prevalência de 6,1% na gravidez. Prevalência durante a gravidez. Um outro estudo, um estudo brasileiro, sobre iniquidades na prevalência do tabagismo e cessação durante a gravidez, um estudo baseado em população, mostrando também as categorias de renda, de 1 a mais baixa até 5 a mais alta, de que à medida que a renda aumenta, vai caindo a prevalência de tabagismo 6 meses antes da gravidez, essa primeira tabela, de acordo com a renda e o nível de educação. Uma pesquisa feita em Rio Grande do Sul, com entre 2007 e 2013 um N de quase 8 mil mulheres, mostrando que na renda mais baixa o tabagismo em 2007 era 42% aproximadamente, caiu para percentualmente para em torno de 34% em 2013, teve uma mudança em torno de 18,9%, mas nas categorias de ingresso socioeconômico maior, como a categoria 5, a prevalência em 2007 era 14%, caiu
para 10,5%, que é quase praticamente a taxa de tabagismo na população em geral pelo Vigitel, com a queda muito maior, muito mais acentuada, de 25%. Todos esses anos o P foi significativo, mostrando que efetivamente a renda exerce um impacto importante no tabagismo materno. Essa outra tabela mostra a prevalência do tabagismo também, já agora não antes, mas durante a gravidez, mostrando também que a redução nas camadas de menor ingresso socioeconômico, comparando ao período anterior à gravidez, é menor do que nas faixas de maior ingresso socioeconômico, também com peso significativo, a ponto de nas camadas de menor renda, em torno de 28% em 2013, e nas de maior renda, 6,7%, mostrando que há uma iniquidade do ponto de vista socioeconômico na percepção de risco e no fumar durante a gravidez. Os efeitos do tabaco no feto, nós vamos mostrar aqui um estudo de ultrassonografia quadridimensional com 80 imagens de 20 fetos que foram registradas para avaliar movimentos sutis da boca e sensíveis ao toque. Os exames foram realizados em 4 diferentes intervalos, entre 24 e 36 semanas de gravidez. 4 das mães participantes fumavam uma média de 14 cigarros por dia, e o restante das mães eram não fumantes. Então os exames, na foto que vamos mostrar no próximo slide, mostram os movimentos de 2 fetos em 32 semanas. Na primeira sequência, a sequência A, a gestante fumante, e na segunda sequência B, gestante não fumante. Observem, e no caso da sequência B, o ar de tranquilidade do feto, e na sequência A, gestantes fumantes, os movimentos das mãos em direção à face e ao cérebro. É impressionante essa imagem. Os fetos de mães fumantes tinham uma taxa significativamente maior de movimentos da boca do que o normal, esperado que decline durante a gravidez. Os pesquisadores concluíram que a causa pode estar relacionada ao sistema nervoso central dos fetos não se desenvolver a mesma taxa e da mesma forma, dependendo se as mães eram ou não fumantes. Estudos anteriores relataram um atraso em relação às habilidades de processamento da fala em crianças expostas ao tabagismo durante a gravidez. O que é fascinante, apesar de aterrorizante, é que as imagens revelam claramente o impacto em tempo real do fumo sobre o corpo. Aqui mais algumas imagens, os momentos em que, no caso da sequência A mãe está fumando. E na sequência B se vê a tranquilidade do bebê da mãe que não fuma. Bom, a revisão Cochrane de 2013 tem um estudo sobre intervenções psicossociais para apoiar as mulheres a deixarem de fumar durante a gravidez. Esse estudo vem sendo feito de tempos em tempos, essa já é a 5ª atualização dele, e o objetivo era avaliar os efeitos das intervenções na cessação do tabagismo durante a gestação sobre o comportamento de fumar e os resultados de saúde perinatal. Foram ensaios clínicos randomizados controlados, estudos transversais, etc., variados desenhos, portanto, de intervenções psicossociais para a cessação durante a gravidez. Foram 86 estudos incluídos, dos quais 77 ensaios com quase 30 mil mulheres, com dados sobre abstinência no final da gravidez. Então vamos aos resultados. As intervenções de aconselhamento em comparações separadas. Houve um efeito significativo em comparação com os cuidados habituais, em torno de 44%.
houve um efeito fronteira em comparação com intervenções menos intensivas, então, com risco relativo de 1,35. Houve um efeito mais significativo, só foi observado onde o aconselhamento foi fornecido em conjunto com outras estratégias. Não ficou claro se qualquer tipo de estratégia de aconselhamento é mais eficaz do que outras. Podemos observar o risco relativo 1,15, no intervalo de confiança, temos estudos abaixo da linha 1, né, do ponto do diamante, mostrando que tem estudos também que não mostraram resultado, e tem outros que mostraram bom resultado. Mas ainda não há clareza em relação a essas estratégias de aconselhamento, qual que se deva escolher. Bom, em relação ainda às intervenções de aconselhamento versus os cuidados habituais na gestação, os cuidados pré-natais, né? Em relação à recaída, não ficou claro se as intervenções impediram a recaída entre as mulheres que pararam espontaneamente no início da gravidez. Também o diamante, encontramos estudos abaixo de 1, no intervalo de confiança. No entanto, um claro efeito foi visto em abstinência tabágica de 0 a 5 meses após o parto. Com 10 estudos, tivemos 76% de risco ou de possibilidade de encontrar abstinência tabágica em 10 estudos. Houve um efeito limítrofe em 6 a 11 meses após o parto em 6 estudos, e um efeito significativo em 12 a 17 meses, mais apenas 12 estudos. Mas esse efeito verificado até os 17 meses não se verificou mais a longo prazo, além desse tempo. Então, as conclusões da revisão Cochrane em relação às intervenções psicossociais é que elas apoiam a mulher a interromper o tabagismo durante a gravidez. Podem aumentar a proporção de mulheres que param no final da gravidez e reduzir o baixo peso a nascer e a frequência de nascimentos prematuros. Bom, outra revisão Cochrane, dessa vez de 2012, sobre drogas para apoiar a cessação do tabagismo. Então, o objetivo era determinar a eficácia e segurança de farmacoterapia de cessação de tabagismo, incluindo reposição de nicotina, vareniclina e bupropiona, ou outros medicamentos, quando utilizados para este fim, apoiar a cessação do tabagismo na gravidez. Foram ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo, que avaliasse efeito individual de algum tipo de medicamento, com ou sem apoio comportamental. O desfecho, o resultado primário, era a eficácia na cessação do tabagismo no final da gravidez. A segurança foi avaliada por 7 estudos que demonstravam bem-estar neonatal após o uso de TRN. E também foram colhidos dados sobre a adesão das mulheres. Foram elegíveis 6 estudos para TRN, com quase 1.800 gestantes. Não foram encontrados estudos randomizados duplo cego com uso de vareniclina ou bupropiona para mulheres fumantes no final da gravidez. Bom, quais foram os resultados então dessa revisão Cochrane de 2012? Não houve diferença significativa na cessação do tabagismo no final da gravidez após o uso da TRN em relação ao controle. 6 estudos com 1.645 mulheres. Não houve também diferença significativa nas taxas de aborto espontâneo, morte fetal, parto prematuro, peso a nascer, baixo peso a nascer, nas admissões para tratamento intensivo neonatal ou morte neonatal entre o grupo que usou terapia de reposição de nicotina comparado ao controle. As conclusões dessa revisão Cochrane foram: a reposição de nicotina é a única farmacoterapia para a cessação do tabagismo que tem sido testada em ensaios clínicos randomizados na gravidez. Segunda,
Não há evidência suficiente para determinar se a TRN é eficaz ou segura quando utilizada para promover a cessação do tabagismo durante a gravidez, ou para determinar se o uso da reposição de nicotina tem impactos positivos ou negativos sobre os resultados do parto. E a terceira conclusão, a necessidade de novas pesquisas para avaliar a eficácia e segurança, idealmente a partir de ensaios duplos cegos randomizados, controlados com placebo, que investiguem doses mais elevadas de TRN do que aquelas que foram testadas nos estudos incluídos nesta revisão. Há uma outra revisão Cochrane, de 2013, intervenções para a cessação do tabagismo na adolescência. Temos a questão também das gestantes adolescentes, que também precisamos estar trabalhando e operando, porque é um grupo que também de elevado risco à gestação e que também usa tabaco e também são de níveis socioeconômicos mais baixos e às vezes usam outras drogas também. Então 80 são os dados que vamos relatar aqui importantes. 80 a 100 mil jovens começam a fumar a cada dia no mundo. O exército de reserva do capitalismo e do tabagismo, que é reposto, né, a cada dia. A maioria dos programas se concentra na prevenção e poucos se destinam a ajudar os adolescentes a interromper o tabagismo. Nesta revisão Cochrane de 2013, foram identificados 28 estudos com 6 mil jovens, porém com poucos ensaios clínicos controlados. Os programas combinam uma variedade de abordagens, buscando apoiar a mudança comportamental e a motivação para parar. A reposição de nicotina e a bupropiona ainda não demonstraram ser bem-sucedidas com adolescentes, além de efeitos adversos terem sido relatados. Bom, as conclusões desta revisão foram: as abordagens foram complexas, em especial aquelas que incorporem ferramentas que sejam sensíveis para a fase de mudança comportamental. Essas têm demonstrado alcançar a taxa de abstinência em 30 dias ou contínua em 6 meses. Então, essas abordagens que incorporem a entrevista motivacional e a abordagem cognitivo-comportamental têm uma maior chance de ter desfechos positivos em 30 dias ou em 6 meses de abstinência. Dada a natureza episódica do tabagismo na adolescência, são necessários mais estudos sobre a abstinência sustentada. Continuando as conclusões dessa revisão Cochrane, houve poucos estudos com evidências sobre as intervenções farmacológicas, reposição de nicotina e bupropiona, e nenhum demonstrou eficácia para adolescentes fumantes. Ainda não existe evidência suficiente para recomendar a implementação generalizada de qualquer modelo farmacoterapêutico para adolescente. A necessidade de ensaios clínicos randomizados, de intervenções controladas para esta população de fumantes. Bom, vamos falar de alguns estudos recentes do uso de varenicrina durante a gravidez, um estudo publicado em 2013. O objetivo é investigar o grau de exposição à varenicrina em uso na vida real durante a gravidez e seguir todas essas exposições para identificar possíveis efeitos maternos e fetais nessas gestantes e nos seus fetos. Os métodos foram um estudo de coorte observacional prospectivo, foi realizado na Nova Zelândia. A varenicrina foi dispensada a uma coorte com pacientes fumantes em todo o país durante um período de 4 anos. E havia quase 7 mil mulheres em idade reprodutiva, quase 30% da coorte, que foram acompanhadas com questionários específicos para identificar a exposição à varenicrina durante a gravidez e os possíveis efeitos maternos e fetais. Em 23 casos de gravidez identificada na coorte, a exposição à varenicrina no período da concepção foi em 19 casos.
A duração da exposição variou entre um dia a 16 semanas durante a gravidez. Os efeitos adversos foram identificados em 5 de 17 nascidos vivos. Foram relatados asfixia e infecções recorrentes em um bebê, refluxo gastroesofágico, anquilogrossia e dificuldades para a amamentação. As conclusões, então, desse estudo de monitoramento das mulheres que estavam usando vareniclina e que ficaram grávidas mostrou o seguinte, que aproximadamente 1% das mulheres em idade reprodutiva que receberam prescrição de vareniclina podem estar expostas a este medicamento durante a gravidez. E segundo, isto poderia resultar em significativa exposição fetal em todo o mundo, e indica que seja necessário estabelecer um registro global de uso da vareniclina na gravidez. Bom, a cessação do tabagismo na gravidez também foi avaliada num outro estudo de 2008, que reduz o baixo peso ao nascer, o parto prematuro e morbidades infantis. As mais altas taxas de cessação são associadas com aconselhamento e intervenções comportamentais. E mais estudos são necessários para avaliar a eficácia e segurança da farmacoterapia durante a gravidez. Dados sobre risco fetal ainda não estão disponíveis para a vareniclina. Isso é um artigo de revisão sobre cessação do tabagismo na gravidez. Bom, a intervenção faz a diferença. A intervenção para a cessação do tabagismo melhora as taxas de cessação. O aconselhamento breve, de 5 a 10 minutos, pode ajudar muitas grávidas fumantes a parar. Uma mulher é mais provável parar de fumar durante a gravidez do que em qualquer outro momento de sua vida. Bom, momentos de aprendizado, antes, durante e após a gravidez. As janelas para abordar o tabagismo nas mulheres. A abordagem precoce, antes mesmo de planejar a gravidez. A prevenção e o aconselhamento na adolescência. O aconselhamento na pré-concepção. Nas visitas ao ginecologista. Nos cuidados primários de saúde. Ajudá-la a parar durante a gravidez e a manter a abstinência durante a fase de amamentação. E nunca é tarde demais para parar de fumar. O ambiente domiciliar, carro e trabalho livre de tabaco durante a gravidez. Evitar ambientes públicos onde seja permitido fumar. Evitar o fumo passivo. No terceiro trimestre, reforçar o aconselhamento para manter-se abstinente pós-parto, porque é uma fase de provável recaída. Discutir quais são as suas intenções após o parto em relação ao tabaco, ao bebê, etc. Gravidez é um momento único. Frequentemente as mulheres então estão mais abertas à mudança. Podem ter mais apoio para parar durante a gravidez. Não é bem visto, não é socialmente aceitável fumar se estiver grávida. Mas elas têm muito distúrbio de humor durante a gravidez, ansiosas, com medo, depressivas ou animadas. Em relação à motivação, podem estar tanto ambivalentes, contemplativas ou determinadas a parar. A gravidez não planejada pode gerar mais estresse e a mulher fumar mais. A gravidez na adolescência, que já comentamos anteriormente, e pode gerar encargos financeiros mesmo que planejada. Os estágios de mudança, nós podemos encontrar a mulher durante a gravidez mudando de estágios pré-contemplativo para contemplativo, de contemplativo para preparado para ação ou determinada a parar, etc. Uma intervenção na vida real. Vamos comentar aqui uma experiência do nosso núcleo de tratamento, uma abordagem especial a adolescentes com gestação de risco no Instituto de Pediatria da UFRJ. Um trabalho que foi feito há alguns anos atrás. Foram inscritas 24 gestantes que estavam motivadas a parar e 3 companheiros que eram fumantes. A maior parte oriunda de populações de baixa renda e escolaridade, porque esse é um pré-natal de alto risco. A prevalência de tabagismo é elevada neste grupo, em torno de 30%, maior do que na população geral, além de haver consumo concomitante de álcool e ou outras drogas.
O projeto durou 18 meses com grupos focais, os grupos eram abertos e aconteciam em intervalos quinzenais ou mensais, geralmente coincidindo com as atividades do pré-natal, para aproveitar a visita da mulher à unidade de saúde. As taxas de cessação com abstinência de 12 semanas foram em torno de 40%, porém o retorno foi muito baixo no follow-up. Menos de 30% nos deram algum tipo de retorno. As estratégias foi o trabalho com uma enfermeira e assistente social fazendo abordagem breve na matrícula e durante as consultas em equipe do pré-natal. A intervenção foi inserida como componente do pré-natal. As gestantes recebiam um panfleto ilustrado sobre os riscos de fumar e os benefícios de parar na gravidez e na lactação. As adolescentes que queriam parar de fumar eram agendadas para entrevista no mesmo dia e local da visita pré-natal. Os companheiros fumantes eram agendados para o ambulatório do NET, que fica no hospital universitário bem próximo. A abordagem intensiva baseada na terapia cognitiva comportamental e redução progressiva dos cigarros foi coordenada por uma psicóloga e uma fonoaudióloga. Então, os pontos a ponderar. Os princípios da abordagem da gestante da nutriz. Oferecer abordagem mínima em qualquer fase da gravidez. Oferecer tratamento para o companheiro ou pais que são fumantes, ou pessoas que convivem com a gestante e que fumam, outras pessoas. A abordagem terá melhores resultados quando estiver focada na terapia cognitiva comportamental, se a gestante ou nutriz está ou é motivada, encorajada a parar de fumar, se o médico tem atitude empática, de escuta, de acolhimento, a duração de acordo com as necessidades. A gravidez e a lactação somam pelo menos 12 meses, então precisamos estar monitorando e acompanhando durante todo este tempo. A redução de cigarros não significa redução de danos para a gestante e o feto, mas pode ser um passo inicial da cessação. E importante é operar nesse momento, né, em que termina a gravidez e que começa o período de lactação, porque é o período de maior risco para a recaída ou a volta a fumar uma quantidade maior de cigarros. O tratamento então é importante, mas não deve causar danos ao feto e à gestante. Isso deve ser um princípio da abordagem da gestante e da nutriz em qualquer situação. A abordagem terá melhores resultados quando evitar o uso de medicamentos, segundo esse trabalho de Gert Maritz, que não há segurança e há risco de efeitos nocivos para o feto, inclusive com a reposição da nicotina. Esse estudo é de 2011 e alerta que não há nenhum medicamento desses conhecidos fármacos para a cessação do tabagismo que seja seguro para ser usado pela grávida. Bom, nós apresentamos aqui algumas referências, né, do livro do professor José Rosenberg, Nicotina, Droga Universal, as diretrizes da cessação do tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, o nosso manual de condutas e práticas em tabagismo, e as recomendações Smoking Cessation during the Pregnancy do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que é um material muito bom também de ser consultado. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Do grande jornalista e escritor Eduardo Galeano. Obrigado pela assistência.